Gente, hoje quero conversar com vocês sobre intenção e atitudes e ação, a intenção e a ação. Lá em Provérbios 21:2 fala assim: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Você já pensou que talvez esse conflito que você entrou nele, essa dificuldade que você está hoje, talvez você está aqui na live, você tá bem, não está passando por nenhum problema, mas eu espero que a palavra de Deus caia no seu coração, mesmo se você não tiver com algum problema, mas para te preparar para possíveis novos conflitos. Você já parou para pensar que você pode estar errado? Que as suas atitudes podem estar erradas? É possível de que nessa situação onde você está, que você considera tão injusta com você, talvez o maior errado da história seja você? Sabe por que é difícil a gente perceber que a gente está errado? Porque a gente não revê as nossas atitudes. A gente não visita as nossas ações. Sempre quando quando nós estamos num conflito, nós não julgamos as nossas atitudes, nós julgamos a atitude do outro. O que o outro falou pra gente, o que o outro está fazendo, nós não julgamos a nossa atitude. Quando nós pensamos em um conflito onde nós entramos neste conflito, a gente julga a intenção do nosso coração. Quantas vezes alguém disse que você estava errado e você não assumiu que errou? Você já imediatamente você fala: não, eu fiz isso por causa disso. Eu posso ter errado, mas a minha intenção não foi essa. A minha intenção não foi magoar. A minha intenção não foi ferir a pessoa. A minha intenção não foi ser grossa. Eu queria ser sincera. Eu queria ser sincero. Quantas vezes nós colocamos na conta da sinceridade e na conta de ser verdadeiro as ofensas que nós falamos, o jeito grosso que nós tratamos as pessoas? Porque nós temos muita facilidade para justificar as nossas ações pela intenção do nosso coração. Diversas vezes, nós cometemos falhas, nós erramos com as pessoas, erramos nas situações, mas nós não assumimos o nosso erro, porque nós justificamos por causa a intenção do nosso coração não foi essa. Aí eu queria trazer para você isso hoje. O ambiente que você está inserido, no seu trabalho, na sua casa, com seus filhos, com seus amigos, eles não têm o poder de enxergar a intenção do seu coração. Porque eles só conseguem ver o aparente. Eles não conseguem enxergar. O que eles conseguem ver são suas ações, são suas atitudes. O único que consegue enxergar a intenção do seu coração é Deus. Por isso que nós temos que, antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma atitude, nós precisamos colocar diante de Deus, pesar diante de Deus o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer. Porque Deus sabe que a pessoa que vai ouvir o que você vai dizer, Deus sabe qual é o tamanho da ferida que ela já carrega na história dela. Talvez a palavra que você jogou não teve a intenção de ferir, mas aquela pessoa já está ferida. Aquela palavra que você jogou, podiam falar para você, bater aqui, ó, casca grossa, você não ia sentir nada. Imagina que eu ia ficar chateadinha porque alguém me disse isso. E aí, até ontem, eu tava vendo um Twitter e alguém disse assim no Twitter: gente, mas como esse povo tá doído, não pode falar nada. Sim. Como é que a gente vai falar com as pessoas de forma que podemos ser bênção na vida dela, de forma que as pessoas consigam enxergar a intenção do nosso coração pela nossa atitude?
colocando diante de Deus a nossa vida, buscando a Deus, colocando... ontem mesmo no nosso PG, inclusive ontem foi maravilhoso, o nosso líder Fábio, né? Foi muito bom, tem pessoa, o nosso PG ontem, e ontem um irmão falou assim, o irmão estava falando assim, que Paulo, ele foi uma explosão do evangelismo aqui no mundo, né? Que ele foi uma arma potente de Deus na terra para espalhar o evangelho de Cristo na terra. Mas se você for ver o contexto do início ali, quando está falando da vida de Paulo, Paulo machucou muitas pessoas. E a intenção do coração dele, na intenção ele estava certo. Ele queria, a intenção dele era preservar o nome de Deus, era proteger a fé, proteger a lei. Ele não sabia que com aquela atitude dele, ele estava... as ações dele não condiziam com a intenção do coração dele. As ações dele perseguiam os cristãos, matavam cristãos. E quando Jesus parou Paulo e disse, basta, Paulo, por que você está me perseguindo? E Paulo, como assim? Como assim eu estou errado? Eu não estou certo? E Deus parou. Falou, você está perseguindo a mim, não está perseguindo as pessoas, você está ferindo a mim. Tem um versículo na Bíblia que diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Nós, criação, nós, criaturas, somos como a menina dos olhos de Deus. Então, quando nós agredimos as pessoas, quando nós ferimos as pessoas com as nossas atitudes, nós estamos fazendo isso com Deus. Deus sente, porque é como se você estivesse ferindo a menina dos olhos de Deus. Você já viu tanto que nós somos reativos quando alguém tenta colocar a mão no nosso olho? É assim. Deus sente quando nós ofendemos as pessoas. Mas Ele é o único que consegue enxergar a nossa intenção. Quem você machucou não consegue enxergar seu coração, a intenção do seu coração. O que ela vê, o que ela enxerga, foi só a dor que você causou nela. Então, muitas vezes, nos conflitos, você pode estar correto, com a intenção correta. Mas se você não souber colocar, ver o seu limite, o limite do outro, se você não souber se colocar, e isso você só consegue se você estiver em conexão com Deus, porque é Deus que sonda os corações, Deus é o único que sabe qual é a dor do outro, qual é a sua dor. Deus é que traz equilíbrio nas relações, equilíbrio nas conversas, equilíbrio nas nossas atitudes. Lá em Provérbios 16:2 fala, você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. Se você for ver, todo mundo tem razão. Até o que está errado, ele tem razão. Todo mundo tem. Todo mundo tem a sua própria razão. Justifica todas as suas atitudes. Mas se as suas ações, se as suas atitudes têm trazido dor para você e para as outras pessoas, tem alguma coisa errada. Então, hoje eu venho trazer para você Provérbios 21:2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, lhe parecem certos, mas o Senhor pesa o coração. Então, você pode até ter razão, mas se as suas atitudes elas não estiverem alinhadas com a intenção do seu coração, não vai dar certo. Você vai machucar pessoas, você vai machucar a si mesmo. Paulo, ele trouxe dores para as pessoas, ele trouxe morte para a vida de muitos cristãos, perseguindo. Mas ele também foi muito ferido, foi muito machucado, porque Deus pesou o coração para mostrar para ele que ele não estava ali perseguindo pessoas, estava perseguindo o próprio Deus. Porque Deus é o nosso protetor. Deus, Ele nos ama. Então, se alguém vem e nos fere, lembra que primeiro atinge a cruz do Calvário, que nós estamos ali atrás da cruz. Então, nós precisamos ter a consciência de rever nossas atitudes, rever nossas ações. E para ter o equilíbrio da intenção com a atitude, nós não teremos essa expertise para fazer o que é correto com as pessoas e conosco mesmo. Se nós não estivermos conectados com o nosso Criador, com o nosso Salvador, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que é o presente que Jesus enviou para nós.
e está aqui conosco.